Fala pessoal do Direito Processual Civil, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco, tentar diferenciar esses procedimentos e entender melhor sobre a fase que é denominada no Código de Processo Civil como providências preliminares e saneamento, da fase que também é denominada decisão de saneamento e organização do processo. A primeira coisa que precisamos entender é quando essa situação ela ocorre dentro do processo. E antes de falarmos sobre isso, precisamos sempre esclarecer que o saneamento do processo ele deve ocorrer durante todo o seu percurso. O juiz, sempre que possível, deve tentar corrigir defeitos, sanear vícios dentro do processo, de modo que irregularidades sejam corrigidas e possibilitem que este processo ele tenha o seu curso normal, que a decisão que vier a ser pronunciada neste processo não venha a ser objeto de nulidade posterior em razão de um defeito processual que não foi corrigido em seu tempo e modo. Acontece que, muito embora seja um dever do juiz proceder à correção dos vícios processuais durante o seu percurso, existem algumas fases dentro do processo em que essa característica ela se acentua, ela se faz mais preeminente, que é exatamente essas fases de providências preliminares e saneamento e a decisão de saneamento e organização do processo. Essa fase de providências preliminares ela vai ter início dentro do Código de Processo Civil, a partir do artigo 347 do Código de Processo Civil. Mas vamos entender, não obstante o número do artigo, para que possamos posteriormente realizarmos a nossa leitura, entender de fato, tentar visualizar quando esse mecanismo ocorre. Nós sabemos que o processo ele segue uma lógica, muitas vezes estruturada, O autor ele inicia a formação do processo com a propositura da petição inicial. Então, logo o juiz recebe essa petição inicial, ele realiza ali, muitas vezes uma análise para verificar se estão presentes todos os requisitos necessários para o desenvolvimento regular do processo, dessa petição inicial, determinando a correção de vícios se forem necessários. Mas, recebida a petição inicial, o juiz ele profere o seu despacho inicial. Ele determina a citação do réu. Essa citação do réu, sempre que possível, determinará o comparecimento dele a uma audiência de conciliação e mediação. Comparecendo o réu à audiência de conciliação ou mediação, ou tendo sido ela cancelada por manifestação de ambas as partes interessadas, nós vamos ter a necessidade, caso haja o comparecimento e não haja acordo, ou essa audiência ter sido cancelada, nós vamos dar início à fase de resposta do réu ao processo, que se opera com a apresentação da contestação. Então, o réu, tão logo apresenta a sua contestação, nós sabemos que ele poderá, pelos princípios da concentração, apresentar todos os mecanismos de defesa. E aqui é muito enfático dizer que o próprio Código de Processo Civil determina que o réu apresente, antes de entrar ao mérito de sua defesa, apresente ali suas defesas processuais,
defesas processuais que estão apresentadas no artigo 337 do CPC e que constituem as chamadas preliminares de contestação. Então, nós vamos ter ali diversas situações que apresentam defeitos de ordem processual, de ordem procedimental, não observados pelo autor quando da propositura de sua petição inicial e que cumpre, notadamente, ao réu proceder à sua arguição, o seu apontamento, para que seja objeto de apreciação pelo juízo. Em seguida, o réu, ao adentrar ao mérito, ele pode se debruçar sobre as defesas materiais, realizando defesas materiais que são diretas, que se resumem notadamente a uma negativa geral dos fatos que são apresentados, ou defesas indiretas, que são aquelas em que o réu absorve parte daquilo que foi narrado pelo autor em sua petição inicial, mas confere àqueles fatos uma nova versão, um novo viés, uma nova abordagem, caracterizando isso elementos impeditivos, modificativos ou até mesmo extintivos do direito do autor, sendo também possibilitado ao réu oferecer provas a título de documentos, acostar junto com a contestação documentos para se contrapor aos fatos que estão sendo aduzidos, a pretensão que foi apresentada pelo autor ali na sua petição inicial. A partir disso aqui, a partir desse posicionamento que toma o réu na sua defesa, é que nós vamos nos orientar sobre quais são as providências preliminares que deve o juízo proceder para dar curso ao processo. E aqui nós vamos verificar quais são as primeiras providências. Analisando a arguição do réu em sede de contestação, o juiz ele vai verificar inicialmente o seguinte: olha, o réu arguiu preliminares, ele arguiu questões processuais não observadas pelo autor? Arguiu. Será que eu, juiz, posso já decidir sobre essas questões? Não, não pode. Por quê? O artigo 10 do Código de Processo Civil é muito claro ao estabelecer o que denominamos de vedação à decisão surpresa. Isso significa dizer que o juiz ele não pode conhecer de fato, ainda que dele possa conhecer de ofício, se não tiver conferido às partes litigantes a oportunidade de falar sobre elas no feito. Isso significa, essa vedação à decisão surpresa é uma efetividade que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa, fazendo com que o processo ele se torne um processo comparticipativo. Isso significa que as partes sempre têm que auxiliar o juízo na produção da sua sentença. Ou seja, o processo ele é fruto de várias mãos. Todos têm que participar para a prolação do seu resultado final. Então, mesmo que o réu tenha em sua defesa arguído questões processuais por meio de preliminares, o juízo somente poderá se pronunciar sobre essas preliminares após a oitiva do autor sobre essas preliminares. Então, o autor será intimado para apresentar sua réplica, ou também denominada impugnação à contestação. De igual modo, vamos imaginar numa outra situação, o réu, tendo apresentado defesa, não arguiu preliminares. Então, ele não argui preliminares, mas, na sua defesa de mérito, ele apresenta fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Igualmente, terei que conferir ao autor o poder pronunciar sobre estes fatos impeditivos, modificativos e extintivos do seu direito. Exatamente por quê? Porque nessa situação há um alargamento da demanda. A demanda não se constitui mais sobre aquilo que o autor narrou na sua petição inicial. Nós temos elementos novos, nós temos novos fatos que são apresentados. E por isso, o autor tem que ser ouvido sobre eles, inclusive tendo a oportunidade de fazer prova para confrontar aqueles fatos novos apresentados pelo réu. Também vamos imaginar que o réu ele tenha feito a chamada defesa material direta. Ele não apresenta fatos novos, então somente nega a ocorrência dos fatos aduzidos pelo autor em sua petição inicial. Mas ele junta documentos, ele apresenta documentos novos ao processo. Também nessa situação, terei que conferir oportunidade de fala ao autor, oportunidade para que ele faça a impugnação destes documentos que são apresentados pelo réu em sua contestação, que tem o viés de contrapor-se ao direito por ele invocado, pelo autor invocado em sua petição inicial. Então, essas providências preliminares indicam um proceder do juízo quando e diante daquilo que foi pronunciado pelo réu em sua contestação. É quase que uma decorrência lógica de uma continuidade de processo. O artigo 352, independentemente das manifestações do réu em sua contestação, ainda que elas não indiquem a necessidade do autor formular réplica ou impugnação à contestação, possibilita ao juízo que, verificando a existência de vícios processuais sanáveis, autorize ao autor que promova a correção dos mesmos dentro de um prazo de até 30 dias. Essas são algumas providências que o juízo também pode tomar como providências preliminares. O juízo pode se ver diante de uma outra circunstância. Ele pode se ver diante do fato do réu não ter apresentado a sua defesa e estar em uma situação de revelia. Como o juiz deve proceder? Ele já deve passar logo para o julgamento do processo? Não. Aqui, num mecanismo também de saneamento, num mecanismo protetivo prévio, visando a ocorrência ou corrigir eventuais vícios ou equívocos, diante da não apresentação da contestação pelo réu, o juiz deve verificar a regularidade da citação. O juiz ele deve verificar se a citação ela conseguiu atingir sua finalidade, exatamente para que o processo não continue tramitando com vícios processuais graves, principalmente esse que priva a parte contrária do exercício do contraditório. Se verificada a regularidade de citação e ainda assim a aplicação da revelia, deve o juiz observar se é possível aplicar ao caso os efeitos decorrentes da decretação de revelia, notadamente no que se refere na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Porque sabemos que a revelia, muitas vezes, ela é mitigada. Nem sempre os efeitos da revelia se farão presentes. E neste caso, se não estiver
não for possível aplicar os efeitos da revelia, exatamente por sua mitigação, deverá o juiz intimar o autor para que venha aos autos especificar as provas que pretende produzir, né? Exatamente para dar continuidade e regularidade ao processo. O réu, mesmo na condição de revel, ele pode produzir provas. Ele pode requerer a produção de provas para se opor ao direito invocado pelo autor. No entanto, para que isso ocorra, ele tem que estar devidamente representado nos autos, ele tem que estar devidamente assistido por um advogado e estar habilitado aos autos no momento processual oportuno para requerimento dessas respectivas provas. Então, o réu, mesmo revel, ele pode requerer a produção de provas. Ok? Visto isso, passado essas perspectivas de providências preliminares, o juízo também tem que verificar outras circunstâncias. Pode ser que o réu, ao se defender, ele tenha apresentado, por exemplo, uma impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor quando do despacho da petição inicial. Nesse sentido, se o réu apresentou estes elementos de impugnação à assistência judiciária gratuita como matéria preliminar de sua contestação, o autor já foi ouvido sobre a respectiva matéria, o juiz poderá decidir sobre essa gratuidade de justiça e, se revogar essa gratuidade de justiça, essa medida, essa decisão, ela é agravável por meio de um agravo de instrumento, destinado ao tribunal e visando a corrigir, a reformar essa decisão proferida pelo juízo nessas fases de providências preliminares. De igual modo, o juiz ele pode apreciar e aí dar o devido seguimento quando o réu verifica o chamamento de terceiros para intervir no processo, como, por exemplo, nos casos de ilegitimidade passiva. O réu, quando se declara ilegitimado para responder à presente demanda e conhecendo quem é a parte legítima para responder ao feito, poderá indicá-lo. E nessa situação, indicando terceiros para compor a relação processual, o juízo, após também ouvido o autor, determinará as providências para a intimação desse terceiro que foi citado para compor o feito. Também é obrigatório pelo juiz a observância da necessidade de intervenção de algumas entidades perante o processo. Aqueles casos, por exemplo, em que estão presentes direitos de menores ou de incapazes, a necessidade plena de intervenção do Ministério Público, ou às vezes nas ações de Estado. A necessidade, muitas vezes, de intervenção da Fazenda Pública, de intervenção do Conselho Monetário de Valores. Então, nós vamos ter aqui algumas necessidades que devem ser observadas para intervenções de terceiro e que muitas vezes tem que o juízo tomar providências para que eles atuem ou se manifestem no feito, exatamente com vistas a não incorrer em nulidades processuais. Muito bem. Passado essas fases de providências preliminares, nós temos a fase que pode desencadear um julgamento antecipado do feito. Esse julgamento antecipado do feito, ele pode ocorrer na seguinte situação.
O julgamento antecipado do feito ele pode ocorrer quando o réu, na qualidade de revel, tiver sido aplicado a ele as presunções de veracidade quanto aos fatos aduzidos na petição inicial e, ou, não sendo aplicado, não tendo ele requerido provas. Nessa situação, o feito estaria maduro e, consequentemente, comportaria o seu julgamento antecipado. Também comporta o julgamento antecipado quando a causa ela versa unicamente de direito. As partes não requereram a produção de novas provas. A demanda não necessita de uma dilação probatória. Nessa situação, caberia também o julgamento antecipado do feito. Esse julgamento antecipado do feito consiste, de fato, na desnecessidade de designação de audiência, de modo que o processo, na situação em que se encontra, já com as provas apresentadas pelas partes, podem ser objeto da prolação da sentença de mérito. Então, nós temos ali o julgamento conforme o estado do processo. Nós também podemos ter algumas novidades que foram trazidas pelo legislador do Código de Processo Civil de 2015, que se trata do julgamento parcial do mérito. O julgamento parcial do mérito, de forma antecipada, vai ter a sua ocorrência sempre que o autor tiver apresentado em sua petição inicial uma acumulação de pedidos. Uma acumulação de pedidos que comporta a sua apreciação, por exemplo, de forma isolada. Isso significa dizer que a apreciação de um pedido não prejudica a apreciação de outros pedidos ali existentes. E dentre essas cumulações, existem ali pedidos que se mostram incontroversos nos autos, ou até mesmo pedidos que se verificam já demonstrados de plano, comprovados documentalmente e que têm condição de comportar um julgamento isolado, um julgamento antecipado. Essa é uma novidade apresentada pelo Código de Processo Civil. Uma outra novidade é que esse julgamento antecipado e de forma parcial do mérito possibilita a prolação de uma sentença líquida ou ilíquida por parte do juízo, que pode ser, inclusive objeto de liquidação, inclusive objeto de execução prévia através do molde dos cumprimentos de sentença, que pode se dar no corpo dos mesmos autos, ou muitas vezes, até para não confundir os procedimentos, se dar em autos suplementares que vão tramitar em anexo, em atenso aos autos do processo principal. Essa é o chamado julgamento antecipado e parcial do mérito. E, por fim, podemos dizer aqui sobre a extinção do processo. Extinção do processo que, óbvio, vai se dar quando o juízo, após a contestação e muitas vezes após a oitiva do autor, perceber que estão presentes as previsões do artigo 485 do CPC, que determinam a extinção do processo sem a resolução do seu mérito, ou até mesmo as hipóteses contidas no artigo 487, aqui inciso 2 e inciso 3, que são aqueles casos em que o réu ele reconhece a pretensão deduzida nos autos,
e nessa hipótese sequer seria necessária a oitiva do autor, porque a decisão lhe beneficiaria, ou quando, o autor ele desiste de uma das pretensões ou de todas as pretensões que foram deduzidas, hipótese em que caberia tão somente o juízo à homologação dessa desistência, claro, óbvio, com a concordância do respectivo réu no processo. Ok? Então são essas as previsões ali de providências preliminares e saneamento do processo. Agora nós vamos falar um pouco, sobre a decisão de saneamento e, notadamente, a organização do processo, que são situações diversas destas que pronunciamos e que vão ocorrer sempre que as decisões anteriores, que determinam a extinção do processo, que determinam ali o julgamento conforme o estado do processo, ou até mesmo que determinam o julgamento antecipado e parcial do mérito, não estiver presente. Aí nós vamos falar sobre a decisão de saneamento e a organização do processo. Muito bem, vamos lá. A decisão de saneamento, ela é tratada no Código de Processo Civil, no artigo 357 do Código de Processo Civil. Essa fase, ela está notadamente com a finalidade de sanear, ou seja, de estabelecer um padrão para o processo e, consequentemente, tão logo após o processo estar em seu perfeito estado, organizar os atos processuais que vão ser realizados em sequência para permitir, ao final deles, a aprovação da sentença. No artigo 357, nós vamos verificar que o juiz, tão logo ultrapassadas as fases de providências preliminares, ele vai verificar se existem ainda algumas questões processuais pendentes de exame e, consequentemente, produzir ali a apreciação sobre estas questões. A título de exemplo, vamos imaginar aqui que o autor, em sua impugnação, tenha manifestado expressamente sobre questões, irregularidades quanto da apresentação da defesa por parte do réu, dizendo, por exemplo, que ela foi intempestiva e que deveria, portanto, ser reconhecida a questão da revelia, não apreciada quando determinada ali o respectivo intimação para a apresentação da réplica e da impugnação à contestação. É uma questão processual, é uma questão pendente, e esse é o momento mais adequado para que o juiz resolva essa questão e não deixe o processo prosseguir com esta questão processual pendente. Pois bem, não havendo questões processuais pendentes, o juízo ele vai delimitar as questões de fato sobre qual há uma necessidade de dilação probatória, sobre aquelas questões de fato em que vai recair a atividade probatória e determinar que as partes especifiquem quais são as provas que eles desejam produzir para comprovar ali os fatos constitutivos do direito, ou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte ex-adversa dentro do processo. Em seguida, o juiz ele vai delimitar como se dará a distribuição do ônus probatório, verificando, neste caso, inclusive, quem tem maior aptidão probatória, e, se for o caso, neste momento, inverter o ônus probatório estático
previsto dentro do processo. Estático, no que falo, é na previsão geral de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Esta é a previsão geral estática do processo. No entanto, o juízo, nesta fase, nesta decisão de saneamento que irá proferir, poderá verificar que naquele caso dos autos, o réu ele tem maior aptidão probatória, que a prova do fato é extremamente difícil para o autor produzir, que a prova do fato se verifica impossível de ser alcançada por meios regulares por parte do autor, ao ponto de vista que, por parte do réu, esta prova é de fácil produção, está, por exemplo, na sua dinâmica empresarial, na sua própria atividade. Então, dentro desta perspectiva, no princípio da maior aptidão probatória, o juiz ele pode modificar aqui como se dará o ônus da produção probatória, inclusive invertendo a produção desta prova. Trata-se, portanto, de distribuição dinâmica do ônus probatório. Ainda, o juiz ele vai delimitar as questões de direito que são relevantes para o deslinde da respectiva questão e designar, se for o caso, a audiência de instrução e julgamento. 2 pontos nos chamam a atenção dentro desta fase aqui de saneamento. O primeiro delas é o chamado saneamento compartilhado. O saneamento compartilhado ele vai estar presente sempre que as questões que estão envolvidas no processo são demasiadamente complexas, são difíceis. E neste caso, o juízo ele poderá designar uma audiência de saneamento, convocando autor e réu para com ele participar e com ele proferir este saneamento do processo. Hipótese que as partes que desejarem, por exemplo, produzirem ali provas testemunhais já vão acompanhadas do rol de testemunhas necessário e, consequentemente, vão ali ofertar este rol de testemunhas. Nessa perspectiva, é uma inovação esse saneamento compartilhado que é previsto ali pelo Código de Processo Civil. No outro ponto, nós vamos ter uma também relevante, também importante novidade do Código de Processo Civil, que é a possibilidade das partes firmarem negócio jurídico processual no que se refere, notadamente, à produção probatória, dizendo sobre quais fatos vão recair as provas, dizendo, inclusive, sobre as espécies de prova que serão realizadas nos autos, uma possibilidade de negociação entre as partes interessadas, claro, se tratarem ali de direitos disponíveis, direitos que compõem, permitem a autocomposição e, consequentemente, autorizando ali a negociação por parte desses direitos. Então, nós temos aí a possibilidade também de negócios jurídicos serem formulados. O interessante é que, após definir todas essas estruturas iniciais constantes dos incisos do artigo 357 do Código de Processo Civil, a qual nós acabamos aqui de mencionar para vocês, o juiz, ele vai conferir vista às partes sobre essa decisão de saneamento pelo prazo de 5 dias. E, dentro dessa perspectiva, as partes podem solicitar ao juízo esclarecimentos sobre essa decisão de saneamento. E dentro destes esclarecimentos, é claro,
o juiz ele pode modificar essa sua decisão, ele pode alterar o seu contexto, hipótese que o fazendo ou alterando terá que novamente conferir às partes a produção de mais 5 dias, né, para se manifestarem sobre essa decisão de saneamento. No que se refere, tá, à distribuição do ônus probatório, principalmente, tá, é plenamente agravável, tá, a decisão de saneamento, no caso de inversão do ônus probatório. Tá? Essa decisão é uma decisão passível de ser atacada, né, por meio de um agravo de instrumento. Essa perspectiva, pessoal, se não há uma interposição de recursos, se não há pedidos de esclarecimentos por parte das partes, né, vai ocorrer uma preclusão com relação a essa circunstância e a decisão de saneamento ela se estabiliza, de modo que as partes futuramente não poderão mais arguir nenhuma situação em relação a esta decisão de saneamento. Saneado, então, o processo, nós vamos dar início ao outro ponto que se denomina organização do processo, né? Essa organização do processo, ela decorre do próprio saneamento e ela vai observar se as partes, ao especificarem as provas que foram realizadas, né, ao solicitarem ali as providências que são determinadas, se haverá necessidade de designação dessa audiência de instrução e julgamento, tendo sido elas designadas, serão conferidas, né, a oportunidade às partes de apresentarem ali o seu rol de testemunhas, né, indicando essas provas que serão produzidas em audiência, seja o depoimento pessoal das partes que poderão requerer, né, seja até mesmo a realização da prova testemunhal, e aqui serão no máximo 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato, né, que se deseja comprovar dentro do processo, no máximo, devendo o rol de testemunhas ser devidamente anexado ao processo, né, para que a prova seja oportunamente produzida. Deverá também o juízo, né, verificar se as partes requereram ali a produção de prova técnica pericial e, ao apreciá-lo, verificar também sobre a necessidade desta perícia. Tá? Verificar se a matéria que está sendo debatida ela é uma matéria que comporta e necessita de um parecer técnico sobre a coisa, né, sobre o fato ou sobre a demanda que está sendo ali apresentada, e sendo de fato necessária a produção de prova técnica, o juiz ele vai, né, tentar estabelecer um calendário ali para a sua realização, né, sempre que possível, já indicando quem será o perito a que realizará o exame técnico pericial e a data em que ele liberará, né, o laudo pericial para a vista das partes, indicando ali também para as partes os prazos necessários para que apresentem seus quesitos, né, e apresentem notadamente, né, os seus assistentes técnicos para acompanhar, né, a realização do exame processual. Repare então que nessa fase de organização, o que o juiz ele realiza ali é tão somente uma organização dos atos processuais que serão produzidos, seja em audiência ou fora dele. Em audiência seriam aquelas provas orais cujo depoimento se coleta dentro da audiência, né? Ou seja, as provas periciais que têm que ser realizadas fora do ambiente da audiência, né? E notadamente aqui nós teríamos essa produção, né, se fosse requerida pelas partes. Então o juízo ele organiza estes atos processuais de modo que, né, após a audiência de instrução, o processo ele já esteja integralmente pronto, integralmente alicerçado pelas provas necessárias para que o julgamento de mérito possa ser realizado.
Bom, pessoal, eram essas as observações que nós tínhamos que fazer sobre essas fases, né, que estão ali, nós apreciamos dentro dessa estrutura, desde o artigo 347 do Código de Processo Civil até o artigo 357. Essas fases, elas comportam ali, né, as providências preliminares e saneamento, tá? Em seguida, a decisão de saneamento e organização do processo, temas estes que já foram objeto de entrega aos alunos, né, do material textual. Havendo dúvidas, nos mandem aí pelos canais do WhatsApp ou até mesmo aqui pelo YouTube. Será um grande prazer respondê-los. Até mais, grande abraço. Fique com Deus.